A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nessa manhã de domingo, dia 16, eu venho trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no Salmo 126. O Salmo 126, ele vai falar sobre restauração. Ele vai falar de um clamor que o povo de Deus tinha no coração para que Deus restaurasse o que foi perdido. E o texto diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que quem tem a disponibilidade de semear enquanto está chorando, tem uma promessa de que aquela semente ela vai frutificar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E aqui você pode refletir: por que eu tenho que chorar enquanto eu semeio? Porque o choro, muitas vezes ele é inevitável. O sofrimento ele é inevitável para todos. Até para você que já entregou sua vida para Jesus. Principalmente para você, porque Jesus deixou claro que nós passaríamos por perseguições por causa do nome dele. Nós iríamos ser perseguidos, humilhados. Nós iríamos ter aflições. Mas ele nos animou dizendo que ele venceu o mundo. Ele nos deu a garantia da nossa vitória. Então, o sofrimento, o choro, ele é inevitável para todos, principalmente para você que já entregou a sua vida para Jesus, que caminha com Jesus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E o que me chamou a atenção nesse salmo, no versículo 4, o salmista diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O Neguebe é a maior parte da nação de Israel, é um deserto que fica no sul. E ele ocupa 60% da área do país. É um deserto rochoso. É um deserto de pedra. E esse deserto ele se compara com o que você deve estar passando. Ou já passou, ou vai passar. Um deserto de pedra. Um deserto quente, escaldante de pedra. Só que o salmista ele faz uma comparação. Ele diz assim: Senhor,
como as torrentes, elas inundam esse deserto de pedra, esse deserto escaldante, que é seco, que boa parte do ano ele é um deserto seco, sem vida. Quando chega dezembro, começam a vir as chuvas, e essas chuvas, elas cobrem os montes que estão ao redor desse deserto, do Negueb. E o interessante é que esse deserto ele se encontra no vale. E você pode pensar, eu estou no vale. Parece comigo, eu estou vivendo um vale. Eu estou vivendo um deserto dentro de um vale. Só que essa localização do deserto em volta de montes, num vale, proporciona que as águas elas venham transbordar esse deserto. As chuvas vêm nos montes que ficam ao redor do deserto do Negueb e formam torrentes. Elas descem, vão descendo e vão formando torrentes. E essas torrentes de água, da noite para o dia inunda. Da noite para o dia inunda esse deserto do Negueb. E aqui o salmista fala: como restaura o Senhor nossa sorte como as torrentes do Negueb. Porque as torrentes, quando inundam o deserto, deixa de existir aquele cenário seco, árido, sem vida, e passa a existir um cenário de uma paisagem de vida, de vegetação. Porque a água cobre, a água começa a fazer com que as sementes elas brotem. E assim é o Senhor. Assim é o que o salmista clama ao Senhor: Senhor, desse jeito que o Senhor faz brotar a semente no Negueb, também faz brotar a semente que eu reguei com as minhas lágrimas. Porque aquele que vai chorando, mas ao mesmo tempo lembra e de plantar a semente, a lágrima dele faz com que a semente seja regada, como as águas regaram e regam esse deserto rochoso do Negueb. E aí você pode fazer o mesmo comparativo, para fazer a mesma comparação que o salmista fez. Senhor, assim como o deserto ele deixa de ser árido, ele deixa de ser seco, ele passa a ter vida com as torrentes que descem sobre ele. Que o Senhor venha restaurar a minha vida, que o Senhor venha restaurar esse deserto. E que o Senhor colocou no meu coração foi essa comparação, foi essa transformação que o Negueb passa a ter com as torrentes. É o que o Senhor vai fazer através da semente que você está semeando em meio às lágrimas, em meio à dor. E outra, para finalizar, outra parte que o Salmo me chamou a atenção foi que o salmista no versículo 2 ele vai dizer que a boca dele, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações que rodeavam, que circulavam Israel, contemplaram a restauração que Deus fez àquela nação, que conseguiu sair do cativeiro. O contexto do Salmo relata a história do povo de Israel que se viu livre do cativeiro babilônico, onde eles passaram 70 anos escravizados, sendo humilhados, longe da sua nação. Mas Deus tinha feito uma promessa para eles que iria, depois dos 70 anos, eles iriam voltar, retornar para a sua terra e haveria restauração. E o Senhor cumpriu essa promessa, e aquela nação passou a jubilar, passou a entoar cânticos de louvores
Como diz no versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ei, meu irmão, muitos que contemplam a tua dor vão ter que contemplar a tua vitória, vão ter que contemplar a tua restauração e vão ter que abrir a boca para adorar a Deus. Mesmo não se curvando diante de Deus, eles vão ter que adorar a Deus para dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por ti. Grandes coisas o Senhor fez para restaurar a tua vida. Que você venha ter ânimo, venha ter fé através dessa mensagem. Porque mesmo que você esteja chorando, continue caminhando e jogando a semente. Porque essa semente vai ser regada pela lágrima que desce do seu olho. Mas quando vier a restauração, vai ser da noite para o dia. Assim como as torrentes vinham da noite para o dia e regavam um deserto rochoso, que era o deserto de Negueb, ao ponto de haver vida, vegetação, o Senhor também vai fazer na tua vida.